Sejam bem-vindos mais uma vez a outro vídeo do canal Help. Esse vídeo é um vídeo especial porque é nosso primeiro review. E como é o primeiro review, não podia deixar de ser com uma coisa especial. Ele é um dispositivo que ele não sabe bem o que ele quer ser. Ele não sabe ao certo se ele quer ser um netbook, um notebook com touch, um all-in-one, um tablet. Ele é meio indeciso, e essa é uma das grandes vantagens dele, que você pode transformá-lo à medida de suas necessidades. Então, bora começar o review. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre o design. O design do dispositivo, em minha opinião, eu achei o design muito bonito. Ele tem um material muito bacana, você vê que é um material meio emborrachado. Como você pode ver, ele é fácil de pegar marcas de dedo. Aqui tem um símbolo da HP cromado no meio. Você pode ver a facilidade com que ele pega gordura. Aqui nessa lateral a gente tem o botão Power, uma entrada para chaveiro, saída de refrigeração, que por sinal esse notebook não tem cooler. A gente tem uma porta USB 2.0, um conector misto de fone de ouvido com microfone. Aqui é o botão volume menos e mais. Aqui na parte traseira a gente tem o divisor, que tem escrito Hewlett Packard, que é o significado da sigla HP. Aqui atrás a gente não tem nada, apenas esse design, essa parte com o nome da empresa. Do outro lado a gente tem entrada para conexão do carregador, uma porta de rede do tipo normal, aquelas 10 por 100 ou 100 por 10. Aqui a gente tem uma saída de vídeo HDMI, uma porta USB 3.0 que tem escrito SS e tem o símbolo do USB, significa Super Speed USB. Aqui a gente tem uma entrada, melhor dizendo, USB 2.0, e aqui é uma entrada para cartão de memória SD. E esse último detalhe, que é a luz de estado do HD. Ficou um pouco desfocado agora. Aqui na frente a gente não tem nada, apenas o mesmo tipo de acabamento. Aqui embaixo a gente tem a saída de áudio, são os alto-falantes com tecnologia Beats Audio. Aqui a gente tem o símbolo da HP e algumas informações. Aqui a gente tem celular na tela, coisas do tipo. O detalhe para a entrada de parafusos. E nós temos também esses pezinhos de borracha, que a gente já vai falar um pouco mais sobre eles. Abrindo o dispositivo, a gente fala um pouco sobre o teclado. Aqui a gente tem um teclado do tipo chiclete, com as teclas macias de fácil digitação. Um detalhe é que esse formato de teclado ele é 3% menor do que o padrão de teclados. Aqui em cima a gente tem os botões de função, F1, F2, F3, teclado padrão QWERTY com C cedilha, logo aqui. Um detalhe muito curioso é que esse teclado, como você pode ver aqui, comum em notebooks, ele tem o botão FN, mas quando você está utilizando o sistema, se você apertar diretamente o botão F1, F2 ou F3, ele faz diretamente a função correspondente. No caso, se você apertar F1, aqui tem um botão de interrogação, ele ajuda. Aqui ele já vai diminuir o brilho, aqui ele aumenta o brilho. Não precisa você apertar FN e ficar aumentando e diminuindo o brilho. O que pode ser ruim para quem usa algum tipo de software que utiliza essas teclas. Talvez tenha que ficar toda hora apertando FN e o respectivo botão. Sobre o touchpad, ele é um touchpad daquele tipo sem botões aparentes, mas que ele tem a função de botão tanto no touch quanto os botões físicos. Não sei se dá pra ver, mas ele
é apertável. Aqui no canto dá para ver o detalhe que ele é apertável. Ele é apertável nos dois lados. Ele corresponde a dois botões, no caso o botão esquerdo e o botão direito, sendo que até aqui em cima ele é clicável, só que aqui ele exige um pouco mais de força. Falando sobre o acabamento no geral daqui da frente, como você vê, ele é esse tipo de aço escovado, que eu particularmente gosto muito, dá um efeito de acabamento premium para o notebook. Parece que você comprou um notebook muito caro. Você vê que é um notebook realmente de qualidade, é um produto de qualidade. Aqui em cima também gostaria de mostrar o detalhe dessa curva, que ele vem uma peça única, ele faz essa curva. Eu achei isso muito bonito. No geral, é um acabamento muito bacana, é um acabamento que eu diria em um nível excelente. Agora falando um pouco sobre a grande vantagem desse notebook, que é ele ser indeciso. Aqui a gente tem a configuração padrão de um notebook, que é no caso o teclado à mostra e a tela a 90 graus do teclado. Mas você também pode reclinar ele um pouco. Observe o detalhe desse tipo de dobradiça, que ela dobra em duas formas. Ela dobra até mais ou menos aqui, ela dobra essa parte, mas a partir daqui ela vai dobrando a parte de baixo que vai flexionando. Então aqui a gente tem um notebook em quase 180 graus. Se você quiser, você pode virá-lo mais um pouco. Ele fica nesse formato, tipo um formato de porta-retrato. Dá para você assistir sua série, suas coisas que você quiser tranquilamente. Se você quiser também, se você preferir, você pode virá-lo ao contrário. Então ele fica parecendo esse aspecto de all-in-one. Parece aqueles computadores embutidos. Parece também apenas um monitor. O que aqui tem uma grande vantagem. Muitas vezes você pode estar usando ou para assistir, ou você esteja usando com um teclado, mas esteja sem mouse e você vai precisar tocar na tela. O grande problema é que talvez isso incomode algumas pessoas, que quando você toca na tela, a tela ela fica muito frouxa. Então isso pode ocasionar algum incômodo para futuros compradores. A tela poderia ser um pouco mais rígida. Eu não estou nem colocando tanta força. Só estou encostando o dedo e a tela já começa a balançar. É uma coisa que podia ser melhorada. Voltando sobre as configurações, você também pode deitar a tela completamente. E aqui a gente tem uma espécie de tablet. Esse é o modo tablet do dispositivo. Você vê que a dobradiça ela fica completamente meio que faz parte do design. O teclado ele fica desativado, ele não vai interferir em nada, e você pode usar o dispositivo tranquilamente. Ainda falando sobre o design, eu queria mostrar uma coisa que talvez isso possa te incomodar. Aqui ele tem uma grande falha, ao meu ver, de design, que é o seguinte: até aqui você consegue inclinar a tela tranquilamente. Deixa eu suspender mais um pouquinho, pronto. Até aqui você consegue inclinar a tela tranquilamente. Você vê que o notebook está apoiado nas quatro borrachinhas de apoio. Então eu empurro ele e não tem nenhum problema. Só que a partir do momento que eu preciso inclinar um pouco a tela, essa parte aqui já encosta e levanta o notebook. Isso faz com que ele deixe de ficar apoiado com as borrachinhas de trás e ele apoie nessa parte da tela. Isso você acaba tendo que tomar muito cuidado, porque ele rala isso aqui facilmente. Então, na medida que você vai usando o notebook, mexendo com o mousepad, coisas do tipo, isso pode acabar prejudicando. Falando um pouco agora sobre hardware e sistema. Ele vem originalmente com Windows 8.1,
com alguns aplicativos da HP, mais alguns jogos e outros softwares que para mim eram inúteis. Sobre o desempenho do Windows 8.1, eu te digo, não vale a pena insistir. Ele demonstrou lentidão em alguns aplicativos, como por exemplo, ao abrir a câmera, nem todas as vezes eu conseguia fazer com que ela funcionasse, mesmo com o Windows 8.1 vindo diretamente da fábrica, com todos os drivers e tudo mais. Ele demonstrou lentidão também em coisas simples como navegação na web e outros aplicativos mais simples. No Windows 8.1 ele se mostra um pouco confuso. A HP colocou alguns aplicativos nele que nem mesmo estavam disponíveis no Brasil. Aparecia o ícone, quando eu clicava aparecia: este aplicativo não está disponível no Brasil. No Windows 10 a situação melhora muito. Você tem mais fluidez do sistema, você tem mais velocidade e você tem uma multitarefa otimizada para o tipo de dispositivo, que no caso ele é um híbrido. Falando um pouco sobre o hardware, ele traz um processador Intel Core i5Y10 com 2 núcleos, com a frequência base de 0.8 GHz, mas que com Turbo Boost ele pode chegar à frequência de 2 GHz. Ele traz 4 MB de cache L3 e uma memória RAM de 4 GB DDR3L SDRAM. Ele também tem uma GPU Intel HD Graphics 5300. Aqui a gente pode ver um notebook apenas ligado, sem atividade nenhuma rodando em segundo plano, e ele mostra que o notebook oscila em uma frequência de 0,79 e até 0.9 GHz. É mais do que o suficiente. Aí no gerenciador de tarefas a gente pode ver que a frequência da CPU varia com uma certa frequência, isso com o notebook sem executar nenhuma atividade adicional em segundo plano, apenas os aplicativos necessários para o Windows 10 funcionar. A vantagem dessa oscilação de frequência é que isso ajuda muito a economizar bateria. Esse processamento ele traz uma litografia de 14 nanômetros, é um processador da nova geração, e por ter essa litografia tão baixa, essa tecnologia tão fina, ele é eficiente em energia e aquece pouquíssimo. Isso faz com que ele não necessite de cooler ou nenhum tipo de refrigeração adicional. Essa eficiência energética se traduz em tempo extra de bateria. Ele traz uma bateria de 2 células com 29 Wh ou 3.800 mAh. É uma bateria até modesta para um notebook, mas aliado com esse novo processador, com essa economia, com essa eficiência energética, ele conseguiu uma média entre 4 a 3 horas e meia de uso moderado. Isso significa usar navegador, editar uma imagem de vez em quando, assistir vídeos e coisas do tipo. Aliado com essa modernidade de processamento, ele traz um disco rígido simples da Western Digital com 500 GB e apenas 5.400 RPM. É o tipo de disco 7mm, aqueles mais finos utilizados em ultrabooks. É uma coisa que poderia ser melhorada. Poderia ter aí, no caso, um SSD ou no mínimo um disco rígido com 7.200 RPM, que são consideravelmente mais velozes. Já na parte de conexões, a gente traz aqui um sensor de Wi-Fi Intel Dual Band Wireless AC3160. Ele funciona com frequências tanto de 2.4 quanto 5 GHz. Ele traz protocolo 802.11 AC/ABGN com a velocidade máxima de até 433 MB por segundo. Sobre o Bluetooth, ele também tem tecnologia Bluetooth. Ele traz a versão 4 do Bluetooth, não é uma versão tão atualizada, mas ele tem protocolo LE, que é um protocolo utilizado para economia de energia. Em sensores extras, ele traz um sensor de orientação, que é para saber qual a posição do notebook, e pelo que eu andei olhando aqui no notebook, parece, eu não posso afirmar isso para vocês, mas parece que ele tem sensor GPS. Eu digo isso porque teve algumas situações em que eu utilizei o mapa e o mapa me pareceu muito preciso porque eu estava utilizando apenas a rede. Falando um pouco sobre a câmera, ela é um HP True Vision HD. A HP não informa a quantidade de megapixels ou questões de qualidade, mas ela grava no formato HD 720p e
tira fotos também na mesma resolução, 1280 por 720p. A gente está vendo aí as imagens, ela tem umas cores muito ruins, a cor fica um pouco fosca, ela perde bastante as cores. No mais, é uma câmera no mínimo razoável, digamos assim. Não esqueça de tirar fotos com ela, até porque ela não é feita para isso. A câmera fica na frente do notebook, no lado da tela, mas você consegue fazer videochamadas sem nenhum problema. Aí a gente está vendo um exemplo de fotos. Nas fotos ela tem uma pequena melhora na qualidade, quase que imperceptível. E aí nessa foto vocês estão vendo no lado direito, tem uma foto tirada com a câmera do notebook, e no lado esquerdo é a foto tirada em um Moto G segunda geração. A diferença de cores e na qualidade fica nítida. Falando um pouco sobre a tela é uma tela de 11.6 polegadas com 1366 por 768 de resolução. Não é uma resolução das mais altas, mas isso garante uma qualidade HD para a tela. Segundo alguns cálculos que eu fiz, isso garante para essa tela uma densidade de 135,09 ppi. A HP diz que ela é uma tela retroiluminada por WLED, sendo que esse W aí na frente significa apenas white, que é a cor branca, é um tipo de LED branco. Não há grandes diferenças para o convencional LED que a gente conhece. Ela é uma tela relativamente boa, ela traz boa amplitude de cores, só tem o probleminha que vocês estão vendo aí, que ela é muito reflexiva, muito mesmo. Vou colocar no brilho máximo, esse é o brilho máximo. Observe essa região aqui que tem menos cores, as cores são mais escuras. Observe que à medida em que eu vou inclinando, ele vai aparecendo mais cores, ele vai ganhando mais cores, e à medida em que eu vou inclinando para o outro lado, ele vai perdendo a coloração e os detalhes. Esse é um aspecto muito ruim, principalmente para um dispositivo que quer ser conversível, que quer ter que geralmente o usuário vai usá-lo em vários ângulos. Um ponto negativo desse notebook. Mas a tela, em contrapartida, ela apresenta boas cores, uma certa nitidez. Não é daquelas telas excelentes que a gente está acostumado a ver em alguns smartphones top de linha. 135 pixels por polegada é uma densidade de tela considerada ruim para os dias de hoje, mas pelo preço do dispositivo é até justificável. Ela tem cores fortes, um contraste bem bacana, e uma das coisas mais legais que eu achei é o alto controle de brilho. Você pode ter um brilho ou muito alto ou muito baixo. Fica a critério do usuário escolher isso. Vou dar uma demonstrada para vocês. Vou abaixar mais a tela. Aqui, esse é o brilho mínimo. Você vê que a tela fica bem apagada, ideal para uso noturno. E esse é o brilho máximo. Ponto positivo. Essa tela ela traz bons detalhes, mas não é ideal para quem pretende editar vídeo ou fazer trabalhos com imagem. Ela é ampla, então você pode usar multitarefa nela tranquilamente. Aqui a gente vai abrir algumas abas do Firefox para mostrar. Até 3 janelas fica ainda confortável. Aqui a gente pode abrir o YouTube. Vamos fazer um teste de uso. No âmbito da multitarefa, como você pode ver, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e ele não apresenta travamentos. Olá, seja bem-vindo. Aqui a gente tem o YouTube, vou abaixar um pouco o volume. Aqui a gente tem o YouTube rodando o unboxing, se você não viu, confira. Aqui a gente tem o Facebook e aqui o Twitter. E você consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo nessa tela. Você vai ficar pequeno alguns itens, mas dá para utilizar tranquilamente. E você pode ver que ele não demonstra nenhum tipo de travamento no vídeo. O vídeo não interfere nessa questão. Aproveitando que a gente já está aqui, vamos falar um pouco sobre o áudio. É um dos melhores áudios que eu já vi em notebooks. E esse é um elogio muito fácil de se obter, porque o áudio de notebooks que eu já ouvi geralmente é aquele áudio muito
comprimido, aquele áudio muito acanhado. Aqui a gente tem um sistema Beats Audio, que ele traz um software dedicado a esse sistema, um software de equalização. A gente tem aqui, a gente pode aumentar o som do alto-falante ou do microfone, que por sinal eu esqueci de dizer, mas ele traz microfone integrado com a câmera. Aqui a gente tem uma aba sobre experiência de áudio, aqui você pode ativar ou desativar os recursos de Beats Audio. E aqui você tem opções, se você quer fazer um tipo de equalização para música, para a voz, filme de 3D. Aqui a gente tem um equalizador gráfico com algumas opções pré-selecionadas. Temos Beats on Ear, Beats in Ear e temos Custom. A cada coisa que você escolhe, ele muda. Aqui do lado, nessa aba, a gente tem experiência de gravação. Ele pode suprimir alguns ruídos provenientes de gravação. Tem algumas configurações. Aqui a gente tem configurações avançadas, que falam um pouco mais, vem propriedades de som do Windows, configurações padrão e etc. É um som muito bom, ele é alto, eu achei ele alto, só achei que ele precisava de um pouco mais de graves. Para quem gosta de um som mais grave, como é o meu caso, eu acho que ele faltou um pouco de graves. Eu vou reproduzir um áudio aqui para a gente ver como é que fica esse som. Aqui a gente tem a música, ela está em volume máximo. Não sei se dá para ter uma noção, mas ele é um som bem envolvente, parece que o som espalha em todo o ambiente. Ele, como eu já falei, ele não tem esse grave tão acentuado, mas ele ainda assim tem um grave relativamente razoável, digamos assim. O resto ele é perfeito na música. Eu acho que, tirando essa questão dos graves, o notebook é excelente. Ele tem um volume muito bom, coisa que geralmente a gente não encontra em qualquer notebook. Falando um pouco mais sobre a questão do hardware, para quem é esse tipo de dispositivo. Ele é um dispositivo que, por ele ter touch, ser conversível, coisas do tipo, ele permite você fazer várias coisas. E você consegue fazer muitas delas sem nenhum problema com travamento, como por exemplo assistir um filme no Netflix ou um filme que você tem no computador em arquivo. Você consegue rodar filmes em 1080p tranquilamente, tanto no notebook quanto em uma saída HDMI, você não vai ter problema com travamentos. Você consegue editar uma imagem no Photoshop, um vídeo no Adobe Premiere Pro, você até consegue editar, só que ele apresenta alguns travamentos nesse caso. Já é uma tarefa muito pesada para esse tipo de dispositivo. Mas eu acredito que por ele ter toda essa versatilidade na sua carcaça, no seu corpo, na sua concepção, você consegue fazer certas coisas que com outros notebooks, até mesmo mais potentes, você faz, mas não fica tão confortável ao uso. Que seria o caso de ler um livro, ver um jornal, acessar um PDF, ou até mesmo jogar alguns jogos, como por exemplo um Fruit Ninja, Cut the Rope, que no caso do Cut the Rope já está na loja do Windows, você consegue jogar com mouse, mas fica aquele negócio assim meio complicado. O ideal mesmo seria jogar no touch. Falando ainda sobre jogos, você consegue jogar sim com esse notebook. Você vai conseguir jogar alguns jogos até relativamente pesados. Só que não espere jogar esses jogos pesados no gráfico máximo. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente está rodando o Dirt 3, mas ele, apesar de ele estar rodando a 60 fps na resolução nativa do notebook, que é 1366 por 768, ele apresenta alguns pequenos, quase imperceptíveis travamentos, e além disso o gráfico está no mais baixo possível, sem nenhum tipo de tratamento nem coisa do tipo. Então é uma coisa bem
complicada. Se vocês querem ver eu testando mais softwares ou até mesmo jogos, coloquem nos comentários que em breve eu vou fazer um vídeo específico só sobre o teste de software e jogos que vocês pediram. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se quiser receber mais vídeos do canal, é só se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.